Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela Figueiredo. Eu vou dar continuidade aos seminários falando um pouquinho sobre crise convulsiva febril. Então, a crise febril é definida como uma crise epilética que ocorre entre 6 meses e 6 anos de idade, associada a uma doença febril não relacionada à infecção do sistema nervoso central. Ela ocorre normalmente nas primeiras 24 horas do episódio febril e são associadas a elevações rápidas de temperatura corporal acima de 38 graus Celsius. A crise pode ser o primeiro sinal de um processo infeccioso. Normalmente, está associada a infecções virais, como, por exemplo, uma otite média aguda, uma infecção de via aérea superior, uma síndrome gripal, uma pneumonia, uma infecção intestinal ou até mesmo do trato urinário. A crise febril pode ser classificada em simples e complexa, sendo importante a sua diferenciação para o prognóstico e tratamento do paciente. A crise simples, ela possui uma duração inferior a 15 minutos, normalmente não tem recorrências durante um dia e o exame neurológico pós-ictal está normal. Já a complexa vai ter uma duração maior do que 15 minutos, vai ter uma ou mais ocorrências nas primeiras 24 horas da febre e o exame neurológico pós-ictal pode estar alterado. Falando sobre a epidemiologia, é importante percebermos que pelo menos 2 a 5% das crianças menores de 5 anos terão um episódio de crise febril, sendo que 90% desses casos, o primeiro episódio vai ocorrer entre 6 meses e 3 anos de vida. Alguns fatores irão predispor as crianças a desenvolverem uma crise febril. O principal deles é a história familiar. Há uma grande relação genética na crise febril. Mas também devemos levar em consideração a internação hospitalar no período neonatal, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e o atendimento frequente em hospital-dia, ou seja, aquele paciente que está indo para o hospital sempre tratar alguma patologia. Assim, os pacientes que apresentarem pelo menos 2 desses fatores terão 30% a mais de chance de desenvolverem uma crise febril. O risco de recorrência de uma segunda crise é baixo. Apenas 30% das crianças até os 6 anos terão uma segunda crise e metade delas terá uma terceira crise febril. Assim como para o surgimento da primeira, existem fatores que irão predispor à recorrência dessas crises. Nesse caso, o principal desses fatores é a idade. Quanto mais novo era o paciente na primeira crise, mais chance ele tem de desenvolver outras crises. A história familiar também é levada em consideração e o grau de elevação da temperatura e a duração do período febril possuem relação inversamente proporcional à chance de recorrência. Ou seja, quanto menor a duração da febre e a elevação da temperatura, maior a chance de uma recorrência. Na maioria dos casos, os familiares eles acabam se preocupando bastante com a relação da crise febril com uma futura epilepsia. Porém, apenas 2 a 7% das crianças que desenvolvem a crise febril vão desenvolver uma epilepsia no futuro. E os fatores de risco para isso incluem um déficit neurológico prévio, uma crise febril complexa e uma história familiar de epilepsia. Esse risco ele está bem mais relacionado à própria predisposição genética de epilepsia do que à história da crise febril. Falando em diagnóstico, ele é predominantemente clínico. É importante a gente prestar atenção na convulsão associada a uma febre maior de 18 graus e a convulsão pode se caracterizar como uma perda de consciência ou pode ter uma apresentação tônico-clônica, tônica ou atônica. Pode ser também com olhar fixo, cianose ou sinais focais, até mesmo sem o comprometimento da consciência. Em geral, a recuperação desses pacientes é imediata, mas caso a criança continue sonolenta, com exame neurológico anormal, deve-se atentar para uma doença de base com possível comprometimento neurológico. Como dito, o diagnóstico é clínico, porém é importante a gente lembrar quando deve ser feito o exame do líquido cefalorraquidiano.
Ele deve ser feito em pacientes menores de 6 meses de vida, com sintomatologia de infecção do sistema nervoso central. Quando as crianças possuem uma recuperação lenta ou uma alteração neurológica pós-ictal, ou quando elas utilizaram antibióticos, porque a gente tem que perceber que o uso de antibióticos ele pode mascarar, por exemplo, uma meningite. Os demais exames laboratoriais, eles são direcionados para a investigação do foco infeccioso e não fazem parte da investigação rotineira da crise focal, da crise febril, seja ela simples ou complexa. O diagnóstico diferencial é bem importante. Como foi dito, a gente pode pensar em meningite, que é o principal desses diagnósticos, além de alguns processos que vão simular crises convulsivas, como, por exemplo, a síncope febril, que se comporta como uma crise atônica, com delírios febris, calafrios e tremores. No tratamento, a gente tem que prestar atenção que existem 3 pilares para nos guiar. A gente pode tratar a fase aguda, a gente tem que ver se o paciente vai ou não precisar de uma profilaxia ou de um tratamento mais contínuo, e tem que orientar o próprio paciente e os familiares. A maioria dos pacientes vão chegar no período pós-ictal, podendo ter como único sintoma no momento a febre ou um leve rebaixamento de consciência. Nesses casos, devemos fazer uma anamnese detalhada sobre a crise, levando em consideração o tempo de duração, se houve recorrência, se foi administrado algum medicamento, se o paciente se machucou durante a crise ou como ela foi administrada. Além disso, devemos investigar o histórico pessoal e familiar, tanto de crise febril como epiléptica. Devemos aferir sinais vitais, sempre prestando atenção principalmente na temperatura, e realizar o exame neurológico do paciente para ver se não ficou nenhuma alteração neurológica pós-ictal. Já nos casos em que os pacientes se encontram em fase aguda da crise febril, devemos ser mais cuidadosos. A maioria dos pacientes vão ter uma crise febril de duração limitada e que não ultrapassam 5 minutos. E nesse caso, nenhuma intervenção medicamentosa deve ser realizada. Caso esse tempo seja ultrapassado, os benzodiazepínicos são considerados drogas seguras para serem utilizadas, tanto o midazolam quanto o diazepam. É importante a gente lembrar que o midazolam, por possuir meia-vida mais curta, é mais seguro em relação aos efeitos adversos. Porém, o diazepam, ele é bem mais eficaz e devemos ter cuidados com alguns efeitos colaterais, quando usados em altas doses ou rapidamente. E alguns desses efeitos são parada respiratória ou apenas um efeito menor, que é uma sedação, um ataxia e uma hipercinesia. As doses de midazolam e diazepam. O midazolam pode ser usado intranasal ou via retal ou EV. Já o diazepam, ele é só EV ou via retal, não tem intranasal. O midazolam pode ser usado na dose de 0,2 a 0,5 mg intranasal ou via retal e 0,1 a 0,3 mg por quilo EV. Já o diazepam é a mesma dose, tanto para a via retal quanto endovenosa, e é de 0,5 mg por quilo. Ao utilizar essa medicação, a gente pode repeti-la, só que apenas 5 minutos após a primeira dose. Depois, a gente deu a primeira dose, o paciente continuou na crise, só depois de 5 minutos que é indicado administrar uma segunda dose. Caso o paciente ainda assim não melhore com os benzodiazepínicos, a gente pode utilizar fenitoína na dose de 15 a 20 mg por quilo EV. No lugar da fenitoína também poderia ser utilizado o fenobarbital, mas ele tem um maior risco de parada cardiorrespiratória porque ele tem os mesmos receptores dos benzodiazepínicos e pode potencializar o seu principal efeito adverso, que é a depressão respiratória. Caso o paciente tenha uma história de 2 ou mais episódios de crise em 24 horas ou de crise prolongada maior que 10 minutos, deve ser indicada uma profilaxia. Lembrando que essa profilaxia vai diminuir a recorrência, mas não vai atuar na prevenção da epilepsia. Os principais medicamentos utilizados são o fenobarbital, na dose de 3 a 5 mg quilo dia, que deve ser tomado de 12 em 12 horas, e o valproato,
na dose de 20 a 40 miligramas quilo dia. Esse tratamento ele deve ser mantido por um período mínimo de 12 meses e ele deve, quando retirado, essa retirada deve ser feita de forma gradual, num período de 3 a 6 meses. Para exemplificar de forma prática, levamos em consideração uma criança de 5 anos com 20 quilos. No momento da crise, é indicado o uso de diazepam via retal, que pode até mesmo ser feito pelos pais do paciente em casa, sempre seguindo aquela ideia de administrar apenas 5 minutos após o início da crise. E sempre que uma crise ultrapasse 5 minutos de duração, é importante os responsáveis pela criança chamarem a emergência para irem para o hospital. Mas então, a apresentação do diazepam via retal é de 5 mg e a indicação de uso, como já foi dito, é de 0,5 mg por quilo, o que iria totalizar em 10 mg. No caso, a gente iria indicar o uso de diazepam para essa criança de 20 kg de 2 supositórios. Quando internado, o paciente deve ficar sob dieta oral zero, hidratação de manutenção com soro fisiológico 0,9% de 1.500 ml dias. É importante verificar a glicemia capilar porque as crises febris podem gerar uma hipoglicemia ou vice-versa. O uso de antitérmico é indispensável para o controle da temperatura desse paciente. Nesse caso, foi usado dipirona de 6 em 6 horas. A dipirona tem uma apresentação de 500 mg/ml por ampola. E o ideal da dose para a criança é de 25 mg por quilo. Como o paciente tem 20 quilos, a gente faz uma ampola, né? Que no caso seria 20 vezes 25, que é a dose ideal. Aí dá 500 miligramas. Aí a gente faz uma ampola. E, em caso de recorrência, podemos utilizar a fenitoína, que são 4 ampolas, também pelo cálculo. A fenitoína ela tem uma apresentação de 100 mg a cada 2 ml. O ideal para o paciente é de 15 a 20 mg por quilo. E para manutenção, de 5 mg por quilo dia. No caso, são feitos 400 mg, que daria 4 ampolas. Por último e não menos importante, a gente tem que levar em consideração algumas orientações que devem ser feitas para a família do paciente. É válido ressaltar que a crise febril tem um caráter e um prognóstico benigno. E aí a gente deve acalmar o familiar do paciente e informar que ele tem que ficar calmo durante a crise para poder auxiliar melhor a criança. Além disso, é importante sempre prestar atenção no tempo de duração da crise e proteger a criança durante ela, sem restringir seus movimentos. Deixar a criança deitada de lado para facilitar a saída de saliva pela boca e facilitar a respiração. Não é aconselhado puxar a língua. É importante que coloque algo confortável para acomodar a cabeça da criança e que afaste os móveis e objetos para que ela não se machuque. Além disso, também não é recomendado tentar respiração boca a boca ou fazer massagem cardíaca em casa. Não é recomendado também colocar nada na boca da pessoa, nem água, enquanto ela não retomar a consciência completamente. Mesmo após a crise febril, é importante que sempre haja alguém perto para verificar se vai ter uma segunda crise. E caso tenha, ou caso a primeira crise dure mais de 5 minutos, é muito importante levar à emergência para que sejam seguidos os passos citados anteriormente. É isso, aqui são as referências. Obrigada.